Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Mornal, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. O filme de hoje é O Mistério de Picasso, ou Le Mystère Picasso, de 1956. Ele tem 1 hora e 18 minutos de duração e é um documentário dirigido pelo Henri-Georges Clouzot. É o nosso primeiro documentário, né, a ser analisado aqui, e ele já tem uma característica diferente, né? Ele foca em trazer essa figura, né, esse considerado grande gênio da pintura, Pablo Picasso. Para ser mais exato, Pablo Ruiz Picasso. Sim, eu sei que ele tem um nome gigante, mas vamos ficar só com esse pedaço mesmo. Ele nasceu em 25 de outubro de 1881, na ilha de Málaga, na Espanha. E faleceu em 8 de abril de 73. Ele foi um pintor, né? Pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta, dramaturgo. Ele acabou vivendo, né, a maior parte da sua vida na França. Nesse filme, a gente acompanha o processo criativo dele, né? A gente vê ele em ação, começando a criar algo. Tem uma frase aqui que eu destaquei, que é do Clouzot, que ele vira e fala: para ver o que se passa na mente de um pintor, basta olhar o movimento de suas mãos. Sim, é um pouco engraçado isso também, porque em tese você vê pouquíssimos planos da mão do Picasso em si, né? Dele pintando e você vendo ele pintando em si, o corpo dele nesse momento, porque na real o foco tá na tela. Isso. Você vê a tela, tanto que uma das coisas que a gente comentou enquanto tava vendo era que parece um speed painting, principalmente um digital no caso, né? Quando você vê esses vídeos de speed painting no YouTube em que o artista usa material tradicional, né? Usa métodos tradicionais pra fazer a sua obra, você normalmente vê o braço ou a mão da pessoa, pelo menos. Às vezes você não vê o rosto, mas você vê a mão dela, né? E nesse caso você não vê, você só vê os traços aparecendo. E é engraçado como parece o digital, né, no caso. Esses speed paint de artista digital e tal. Tem uma coisa bem interessante, porque ele usa uma técnica do seguinte: ele ilumina a tela ou papel, não dá pra saber direito, por trás, com uma iluminação bem forte, e a câmera... Por trás não, né? Pela frente, pelo lado onde tá o Picasso. E por trás, que é onde tá a câmera, é onde é captado, né? Então a luz e a cor que tá sendo colocada ali, ela vaza por outro lado. E aí você vê pela parte de trás. Realmente parece que alguém filmou só a tela do Photoshop ou de qualquer outro programa, né? Krita, GIMP, seja lá qual for. Ainda mais porque o fundo em si é preto, você vê só a tela em foco, sabe? Isso. E também eu acho que é uma diferença dele pra um documentário normal também, é que você tem pouquíssimas falas do Picasso em si. Ele fala no início, ele fala no meio, quando você tem uma pausa ali, e ele fala no final, mas em nenhum momento ele descreve o processo dele, como você vê normalmente em alguns documentários de pintura, ou até outros tipos de documentário, né? Com outros assuntos. Mas ele fala pouquíssimo sobre o processo dele. Na verdade, acho que ele nem chega a falar em si. Ele fala mais ou menos, tipo, algumas coisas que ele pensa ali de pintura e tal. Ele fala mais no final, né? Que ele desiste, que ele fala que ficou ruim, aí precisa de uma tela nova. Exato. Mas tipo, eu acho que é o único momento em si que ele vai falar realmente, tipo, olha, eu tô pensando nisso aqui enquanto eu tô fazendo isso aqui. Da minha parte, você vai realmente ficar tentando desvendar a obra pelos movimentos dele ali. Tipo, assim como você chegaria, tipo, no museu e tenta desvendar o que o pintor ou o artista, enfim, tava pensando enquanto ele fez aquela obra, você vai fazer a mesma coisa ali. Tipo, você tipo, vai continuar olhando e falar, por que ele escolheu essa cor? Por que ele botou isso ali? Da mesma maneira, sabe? Sim. É uma coisa interessante, né? Porque acaba que o personagem principal não é o Picasso, e sim as pinturas. E sim todo esse processo. E aí uma coisa da genialidade desse documentário é que eles entendem que eles estão pro cinema. O cinema, ele é filho da pintura, não tem como. A gente herdou muita coisa, desde enquadramento, desde a escolha de cores e tudo mais, né? O fato do cinema ser quadrado é muito por conta do enquadramento da pintura em si. Porque fotografias, antigamente você tinha fotografia redonda, por exemplo. Era muito comum. Mas o cinema, ele nasce quadrado. Uma das coisas é que ele sabe que ele tá no cinema. Então, a obra, ela vai mudando. Isso é parte do processo do Picasso, mas também é parte do espetáculo cinema. Dele saber que ele tá numa mídia diferente, que não é só a pessoa parar e dar aquele tempo pra olhar aquela imagem, mas que a coisa tem que ser dinâmica, que a coisa tem que mudar.
pra poder fazer sentido nas imagens e movimentos, que é o cinema. Mas aí também entra o que faz sentido dentro da ideia do processo, né? Dentro da ideia de um sketch de uma obra, porque tecnicamente tudo que a gente tá vendo ali no filme não são obras finalizadas, sabe? São sketches, tanto que no final ele vira e fala, justamente nessa que ele descreve o processo, ele fala, agora que eu já sei pra onde eu tô indo, eu vou pegar outro atalho e começar de novo. Mas, tipo, aí você entende que aquilo ali não são obras finais, sabe? São um processo, tipo, de você realmente pensar o que você vai botar, onde você vai botar, por que você vai botar. Exatamente. Ali. Então, tipo, aquilo muda constantemente, porque quando você pensa na ideia, parece que tá muito bom, né? Na sua cabeça tá funcionando, mas aí você começa a botar no papel e você vê, tipo, não, pera, acho que pode ser melhor assim. De repente, se eu tirar isso daqui, fica melhor. Ou se eu acrescentar isso aqui. Então, tipo, quando você pinta, quando você faz algo desse tipo, né? Normalmente você vai constantemente mudando quando você tá esquetando. Às vezes até durante a pintura em si. Quando você chega no final, você olha e tipo, não, acho que eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar isso de fora, porque no final das contas ficou melhor assim. Isso. Esse documentário, ele tem um papel muito legal, que é desmistificar a pintura, né? A arte. Porque, cara, a gente que pinta já estamos cansados de ouvir, talvez a pior frase. Quem estiver ouvindo isso, por favor, nunca diga isso para um pintor ou um desenhista, ou qualquer artista no geral. Que você tem um dom e não olha a quantidade de horas que a gente gastou estudando, treinando, aperfeiçoando, ou jogando papel, tela fora para poder começar de novo e agora do jeito certo, né? E aí você reduzir tudo isso a dom, algo que veio de cima e acabou, né? E esse filme mostra justamente isso, né? O Picasso, ele vai... A última imagem, né? Que é a da praia. Ele começa de um jeito, aí ele muda o fundo, muda o outro, bota a colagem, tira a colagem. Ele vai estudando a imagem até que ele chega num momento que, tipo, não, essa tela aqui tá completamente destruída, não dá mais pra fazer nada aqui. Mas eu sei exatamente agora o que eu tenho que fazer e como eu quero fazer. Então ele pega uma tela nova e a gente vê aquilo que é o final... Mas aí ele começa a mudar de novo, até que ele realmente consegue chegar na imagem perfeita, entre aspas. Eu acho que aí entra aquela máxima de... Eu não sei quem falou isso, mas enfim. Que a pintura você não termina, né? Você abandona. Exatamente. Acho que não só pintura, arte no geral, né? Porque se você tiver a possibilidade de ficar mexendo, você vai continuar mexendo até, sei lá, até pra sempre, assim, no final das contas. Você não vai estar satisfeito nunca com a bagaça. Porque você vai sempre aprender uma coisa nova e vai olhar e falar, nossa, mas se eu tivesse feito isso aqui diferente... ia estar melhor. Exatamente. E a pintura, ela tem uma coisa... Eu vou falar isso por mim, né? Eu sou pintor, né? Eu trabalho com pintura profissionalmente desde 2007. Eu sou formado em cinema, mas, obviamente, a arte do meu coração é a pintura. E esse filme, ele tem muitas das coisas que você normalmente sente como pintor na forma do traço, né? A escolha das cores, como é que você movimenta uma linha de um canto pro outro. Eu e a Juliana estavam muito conversando enquanto a gente estava vendo o filme, pensando nessas pequenas minúcias da escolha do porquê foi que ele andou com a tinta daqui pra lá. Isso fazia crescer na gente mais do que na obra. Pelo menos essa foi a minha sensação. Sim, eu acho que a parte interessante dele, na verdade, também, é que como ele vai fazendo, tipo, uma pintura atrás da outra, e o foco tá no processo dele, tá na pintura, você acaba também conseguindo ver diversidade dele como artista também, sabe? Sim. Porque você vai vendo, tipo, diferentes tipos de traço que ele faz. Tipo, tem umas pinturas que o traço é muito mais solto, enquanto outras, principalmente as cubistas, né? Elas estão com um traço muito mais decidido, muito mais reto. Você tem a questão das cores, que tem umas pinturas que vão todas na base só de cor e você não tem um traço preto, mas você vai ter outras que você vai ter traços pretos ali no meio, você vai ter linhas delineando o final das imagens. Você vai ter, acho que, um colagem também, né? Que vai trazer uma textura diferente pra pintura, que é muito interessante também. A gente também tem as desconstruções, né? Tem um lá que ele começa com uma cabra, ou aquele do touro, né? Que o rosto do touro tá perfeito, assim, bem próximo de uma representação hiperrealista, e ele vai quebrando aquilo até que vira uma forma vista de vários ângulos, né? Essa questão do cubismo, né? De você conseguir ver a mesma coisa de diversos ângulos na mesma imagem. Então ele tem essas formas mais simples, mas ele partiu de uma forma quase realista ali, né? Sei lá, é meio difícil falar desse filme, né?
porque na verdade ele não é um filme que você vai chegar e falar, olha, acontece isso, 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 tem uma narrativa clara, ou tem... Isso acho que é um documentário também, né? Mas mesmo assim, você não tem uma história necessariamente sendo contada ali, falando, ele nasceu não sei aonde, ele fez isso, isso ali que aconteceu na vida dele e tal, como uma biografia normal faria, sabe? Você tem basicamente uma experiência, é o que esse filme é. Aí você experienciar o processo de criação dele ali. É curioso também porque ele é um filme, como eu falei, é 1h18, não é um filme grande, mas ao mesmo tempo ele passa tão rápido que parece que você ficou sentado só meia hora vendo o negócio. Com poucas falas, a música quase alucinante em alguns pontos. Sim. Ele casa muito bem tudo, né? E como você falou, ele é uma experiência, né? A arte, ela é isso, né? Ela é uma experiência estética. A gente vive num mundo tão rápido que às vezes a pessoa não dá... É o mínimo da experiência estética, artística que a gente tem que ter. É dar tempo pra obra, se mostrar e estar disposto a ver. Eu acho que é isso. Que a ideia é que você vá lá e tenha essa experiência com você, né? Porque é assim como apreciar um quadro em si, né? É uma coisa que também é muito sua, sabe? Sim. Então fica aí a indicação de mais uma grande obra. A gente continua nessa saga aí de tentar trazer um pouco dessa cultura cinematográfica, um pouco desse tempo para ter essa apreciação estética para com o cinema também. E dessa vez a gente juntou duas coisas que a gente gosta, né? Cinema e artes visuais. Então valeu, pessoal. Até a próxima sessão. Valeu, tchauzinho.